O inverno daquele ano foi de uma precocidade singular, e lembro nitidamente da primeira noite em que a neve começou a cair sobre Londres com um silêncio que parecia abafar até o ruído distante das carruagens. Eu estava sentado diante da lareira no nosso velho aposento número 221B da Baquês Tretes, cercado por caixas de papelão cheias das minhas notas sobre os casos em que Sherlock Holmes colocava o seu gênio a serviço da justiça. Enquanto a brasa crepitava na lareira e a claridade vermelhada se flotia nas cortinas pesadas, eu abri uma dessas caixas na intenção de pôr alguma ordem naquelas memórias desordenadas. Entre relatórios amarelados, telegramas ditados e recortes de jornais, a minha mão encontrou um pequeno envelope espesso, fechado com uma tira de cola já ressequida. Na face do envelope, reconheci de imediato a caligrafia firme e anelosa de Holmes, que escrevera apenas uma palavra, tão simples quanto enigmática, que despertou no mesmo instante todo um mundo de lembranças. Essa palavra era Ned. Ao vê-la, senti o mesmo arrepio que experimentara naquele distante inverno, quando um caso que envolvia a luva de um oficial do exército e a sombra da traição quase nasceu para sempre o nome de um homem decente. Durante muitos anos eu me abstive de relatar este episódio, por considerar que os vivos maciam a produção no silêncio mais do que os mortos precisam da glória tardia. Agora, porém, todos os principais envolvidos já não pertencem a este mundo e posso, enfim, confiar ao leitor o relato completo que eu chamei, nas minhas notas, de o enigma da fotografia branca. A história começa numa manhã, igualmente fria, poucos dias depois daquele primeiro nevão, quando acordei mais tarde do que costume e encontrei um já plenamente vestido, à janela, observando a rua com o seu ar de paciente curiosidade. A neve acumulava-se sobre as lojas e os telhados, e uma luz pálida, quase leitosa, dava a Baquestriates o aspecto de gravura antiga, imóvel e cuidadosamente traçada. Holmes voltava-se de tempos a tempos para a mesa, onde o nosso modeste junto pão, ovos e chá recia lentamente sem despertar o menor interesse da sua parte. Desde que o frio, meu caro, não diminui o seu preço pelo conforto de uma boa cama. Holmes pronunciou estas palavras com um leve sorriso, sem se afastar da vidaça, enquanto eu, ainda um pouco ensinado, me aproximava do fogo para recuperar o calor nas mãos. Eu perguntei a Holmes se já encontrara naquela manhã algo digno de nota na rua, pois sabia que, para ele, a calçada de Londres era um livro constantemente aberto. Nada que exija a nossa intervenção imediata, ou ação, mas há sinais curiosos que a cidade, mesmo sob a neve, continua a mover-se ao sabor de intrigas e pequenos dramas humanos. Assumi, acostumado a ver Holmes extrair noções extraordinárias dos detalhes mais prosaicos, e sentei-me à mesa, esperando que o deixasse por um momento à janela para tomar algum alimento. Foi então que ouvimos passos decididos na escada e, em seguida, um discreto bater de nós dedos à nossa porta, um som que, à força de se repetir ao longo dos anos, se tornar quase tão familiar quanto a voz da nossa fiel proprietária. Dr. Watson, Sr. Holmes, há dois cavalheiros que insistem em vê-los sem demora e um deles apresenta um cartão com brasão que eu não ouso deixar esperando no calor. A voz de Sr. Hudson trazia uma nota de ansiedade respeitosa e compreendi que os visitantes não eram um tipo que se manda aguardar indefinidamente ao pé da escada. É sério que entrem de imediato, Sr. Hudson, e tenha a bondade de mandar servir mais chá. Enquanto a boa senhora se retirava, Holmes abandonou a janela, alisou distraidamente a manga do paletó e lançou-me aquele olhar rápido que sempre pronunciava o início de algo interessante. A porta se abriu e dois homens penetraram em nosso aposento, trazendo consigo o ar cortante da manhã de inverno e uma nuvem de pequenos focos de neve que logo se dissolveram no calor do ambiente. O primeiro era um cavalheiro de certa idade, de rosto alongado, bigode grisalho e a atitude oficial, cujo sobretudo escuro trazia, discretamente, a insígnia do Ministério da Guerra. O segundo é bem mais jovem, talvez na casa dos 20 e poucos anos, delegado, de olhos claros e profundos, o rosto muito pálido, marcado por uma insônia e por uma angústia que eu mal conseguia dissimular. Sr. Holmes, peço desculpa pela intrusão tão matinal, mas venho em nome do Ministério da Guerra e o assunto que me traz é de elevada delicadeza. O tom do visitante mais velho era firme, porém cortês, e sua pronúncia revelava a educação de quem está habituado a despachos oficiais e audiências em gabinetes bem exigos. O senhor é assim tão prudente que prefere não confiar o próprio nome a dois homens que ainda não recusaram o seu pedido de auxílio. Holmes fez esta observação com um leve inclinar de cabeça e eu percebi que o brilho nos olhos do meu amigo denunciava o seu interesse crescente. É razão, Sr. Holmes. Perdoe-me, chamo-me Gil Fiel e atualmente desempenho funções junto ao Ministério da Guerra, onde sou encarregado de questões de disciplina e segurança. Sim, esclarecido o ponto da identidade, Holmes pediu aos visitantes que se sentassem, indicando ao jovem oficial uma cadeira perto do fogo, pois parecia-lhe prestes a sucumbir ao frio e ao abatimento.
Eu, prematuno, espejei as chávenas e empurrei para o centro da mesa a bandeja com pão e manteiga, esperando que a presença de alimentos ajudasse a satisfazer a rigidez da situação. Vejo que o senhor trouxe consigo o oficial, Sr. Litio, e não é difícil perceber que ele se encontra no centro da questão que o conduziu até nós nesta manhã. O tio voltou-se para o companheiro mais jovem, cujo uniforme impecável não conseguia esconder as mãos crispadas sobre os joelhos, e fez um pequeno gesto, convidando-o a erguer o rosto. Este é o tenente Rodeste Ecleir, o 40º Regimento de Infantaria, atualmente destacado no campo de manobras no Norte, e é precisamente sobre ele, ou melhor, sobre uma acusação levantada contra ele, que precisamos da sua ajuda. Ao ouvir o próprio nome, o jovem oficial parou ligeiramente, o que me pareceu um bom sinal, pois a vergonha ainda é irmã da consciência limpa. Então usamos a acusação, e depois, se for o caso, ouviremos a defesa. O fiel tirou do bolso interno do casaco um maço de papéis cuidadosamente dobrados, prendeu-os entre os dedos com aquele familiar segurança dos homens habituados a relatórios e pôs-os sobre a mesa entre um ligou-os. Recebemos há poucos dias o relatório do comandante do destacamento, o Major Farquharson, dando conta do desaparecimento de uma fotografia militar tirada num campo de treino descoberto de neve. Ao ouvir a palavra fotografia, Sherlock Holmes aproximou-se ligeiramente e houve conhecido pronto o súbito cintilar no seu olhar, pois tudo o que dizia respeito a provas materiais o fascinava de modo particular. A fotografia, Sr. Holmes, foi considerada sensível porque, além de registrar uma nova peça de artilharia em testes, deixou ver ao fundo, sem que ninguém notasse no momento do disparo, um quadro com apontamentos sobre o traçado de futuras defesas costeiras. Whitfield explicou que, em mãos estrangeiras, aquele simples quadro ao fundo da imagem poderia, segundo alguns peritos, revelar mais do que convinha sobre a disposição de certas obras defensivas. O Major Farquharson relata que, após a sessão, o negativo e a cópia da fotografia foram guardados num envelope, trancado num cofre dentro de uma pequena cabana de madeira usada com câmara escura, erguida no próprio campo coberto de neve. Eu perguntei, curioso, como algo tão importante podia ter sido confiado a instalações tão rudimentares, mas Whitfield limitou-se a encolher os ombros, como quem diz que a necessidade muitas vezes suplanta o rigor dos regulamentos. Nessa noite, a neve caiu com particular intensidade, o vento aumentou e o campo, já isolado por natureza, ficou ainda mais afastado do resto do acantonamento. Até ali, a narrativa de Whitfield não passava de uma descrição militar um tanto árida, mas senti que nos aproximávamos do ponto crucial. Na manhã seguinte, ao abrir o cofre, o Major encontrou um envelope vazio e a fotografia, bem como o negativo, tinham desaparecido sem deixar rastro. Whitfield pousou por um instante a mão sobre os papéis, como quem sublinha a gravidade de cada palavra, e ergueu então os olhos para os. O relatório afirma que, devido à neve fresca, qualquer aproximação à cabana teria deixado marcas muito claras, porém as únicas pegadas visíveis no campo pertenciam ao tenente Ecleir, que admitiria ir à cabana antes do amanhecer para verificar o estado das chapas. Ao ouvir isto, não pude deixar de olhar para o jovem oficial, que se mexeu na cadeira, como se as palavras de Whitfield caíssem sobre os ombros com o peso de uma acusação formal. Então, de acordo com o relatório, só um homem caminhou pelo campo naquela noite, e esse homem encontra-se neste momento sentado diante de mim. Holmes pronunciou a observação em tom neutro, sem a menor sombra de julgamento, mas eu conhecia bem o meu amigo para perceber que a questão das pegatas interessava de maneira particular à sua mente lógica. Quanto aos motivos, Sr. Holmes, sei dizer que há registros de dívidas de jogo contraídas pelo tenente Ecleir em certos clubes de Londres, o que, aos olhos de alguns, torna verosímil a ideia de que ele pudesse ter a tentação de vender a fotografia a agentes estrangeiros. Estas palavras caíram sobre nós como uma pedra lançada num lago gelado, e o jovem oficial fez menção de falar, mas a voz falhou-lhe no primeiro esforço. Juro pela minha honra que nunca toquei naquele envelope e que prefiro enfrentar a ruína a trair o meu país. A declaração, ainda que simples, foi dita com tanta veemência e tão com a agonia que eu, por instinto médico e por temperamento, inclinei-me no íntimo a acreditar no rapaz. Tenente Ecleir, peço-lhe que responda a algumas perguntas e que o faça com a maior precisão de que for capaz, pois nesta sala a exatidão é tão necessária quanto a coragem. Se encorajado, o jovem oficial tomou um balde de chá como quem toma um medicamento amargo e começou a expor, com voz trema mas controlada, os acontecimentos daquela noite fatídica. Encontrava-me de serviço no campo de manobras, Sr. Holmes, e o Major Farquharson confiara a mim a supervisão da sessão com o fotógrafo civil, o Seth Beckwith, homem de poucas palavras e mãos ágeis. Ecleir prosseguiu, explicando que o fotógrafo deve posicionar a câmara no limite do campo, enquanto a bateria experimental era alinhada contra o fundo de neve que oferecia um contraste ideal para a imagem.
Depois de várias tentativas, obtivemos uma chapa que o Major considerou aceitável e levámos o negativo para a cabana, onde Beckwith a tratou com os seus químicos antes de guardar um envelope no cofre de ferro. Anotei que, sempre que mencionava o nome do seu comandante, a voz do tenente assumia um respeito quase fervente, como se o major fosse mais que o superior hierárquico, um modelo ao qual eu aspirava. À noite, a tempestade de neve aumentou e, pouco antes da alvorada, preocupei-me com a possibilidade de umidades ou frio excessivo prejudicarem as chapas, pelo que pedi a um sentinela que me deixasse atravessar o campo para verificar as fechaduras. Ele descreveu como atravessar o planalto branco, com o capote bem apertado e o colarinho levantado, sentindo a neve ceder sobre as botas a cada passo. Encontrei a cabana intacta, a porta trancada e limitei-me a passar a mão pelo cadeado, certificando-me que estava firme, depois regressei aos alojamentos e, exausto, adormeci-se a imaginar que na manhã seguinte me acusariam de furto. Ao terminar, o tenente baixou novamente a cabeça e o silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo leve tinir da colher na charna de ovos, que mexia já com um automatismo que pronunciava intensa atividade mental. Sr. Litviel, o relatório que traz consigo é a cópia fiel das palavras do Major Farquharson. Whitfield afirmou que sim com um breve acento de cabeça e empurrou os papéis para mais perto de Holmes, que os apanhou com dedos longos e delicados, como quem toma entre as mãos um instrumento científico de grande precisão. Viu percorrer as linhas com rapidez, voltando de vez em quando a uma ou outra frase, como se certas expressões lhe chamassem mais a atenção que o restante deste. Vejo que o Major descreve o campo como apresentando numa superfície uniforme e insiste na ideia de que apenas uma linha de pegadas cruzava a MEF, a do tenente Stakely. A observação de Holmes pareceu banal à primeira vista, mas o modo como ele articulou as palavras fez com que eu percebesse que aquela insistência na uniformidade do campo lhe soara suspeita. Diz ainda que o sentinela mantinha os olhos fixos na cabana, como convém a um guarda diligente, porém nada refere acerca do que poderia ser visto a partir de outros ângulos do cantonamento. Whitfield franziu-se o olho, como quem tenta adivinhar para onde se inclina o raciocínio de Holmes, mas preferiu não interrompê-lo. Além disso, esta menção tão breve ao Focal Civil Beckwith, que desaparece no relato após a sessão, parece-me de uma modéstia quase exagerada para alguém que esteve presente durante um episódio tão importante. Ouvi estas palavras com interesse crescente, pois começava a entrever que o caso poderia não ser tão simples quanto o Ministério da Guerra julgava. Diga-me, tenente, qual é a opinião geral dos seus companheiros sobre o Major Farquharson? Stakely ergueu o rosto no ímpeto quase indignado, pois pensar que se pudesse suspeitar no seu comandante parecia-lhe mais doloroso do que ser ele próprio acusado. É um homem de boa, Sr. Holmes, severo, é verdade, mas justo, e o regimento orgulhoso de tê-lo à frente. Eu devo muito que sou como oficial e como homem. A sinceridade daquele lealdade não me escapou e eu notei que até Holmes, que raramente se deixava impressionar por sentimentos, lançou ao jovem um olhar de discreta aprovação. Muito bem, tenente. O apetite ao fadil superior é uma virtude apreciável, embora a verdade, quando finalmente se impõe, não se deixe guiar pelo afeto, mas pelos fatos. Holmes voltou-se então para Whitfield e perguntou se o Ministério esperava apenas uma confirmação da culpa deste Stakely, ou se estaria disposto a aceitar uma conclusão diversa, caso as provas a justificassem. Sr. Holmes, o Ministério da Guerra deseja sobretudo evitar um escândalo público, proteger o segredo militar e assegurar que nenhum inocente seja sacrificado injustamente, desde que a reputação da instituição não seja arrastada pelo lama. A resposta era faladora, pois, nas entrelinhas, percebia-se o temor maior à desonra do que à injustiça, sentimento que eu infelizmente via com frequência em certos círculos oficiais. Neste caso, aceito o encargo e parto ainda hoje com o Dr. Watson para o norte, onde examinarei o campo, a cabana e as pessoas envolvidas, pois não confio em relatos escritos quando posso tomar conhecimento direto das realidades. Assim que Holmes pronunciou estas palavras, de um brilho de esperança reacender-se nos olhos do tenente, e eu próprio não pude deixar de sentir que a sorte daquele jovem oficial começava a mudar ligeiramente a nosso favor. Alguns preparativos rápidos foram necessários, e Whitfield retirou-se, prometendo informar o cantonamento da nossa chegada, enquanto Stakely permaneceu por alguns minutos, como se já se falar em particular com os. Se o senhor vier a concluir que sou culpado, Sr. Holmes, peço apenas que digam à minha família que lutei até ao fim para demonstrar o contrário. Estas palavras simples tocaram mais do que qualquer protesto eloquente de inocência, e vi Holmes pousar por um instante a mão no ombro do rapaz num gesto tão raro de simpatia que quase me deixou surpreendido. Tenente, a verdade é uma dama caprichosa, mas tende a favorecer aqueles que não a temem, e o senhor não me parece o homem que tem a verdade nos olhos. Por isso, a entrevista terminou, e algumas horas mais tarde encontraram-nos numa carruagem de comboio, dirigimos para o norte, enquanto Holmes se afastaram lentamente, em volta no seu novo mantimento.
Durante a viagem, Holmes permaneceu longos períodos em silêncio, reclinado no canto do compartimento, com o relatório do Major aberto sobre o joelho, os olhos esmiuçados, como se as palavras no papel formassem diante dele num quadro que somente ele podia ver. Eu, por minha vez, entretive-me em conversar com esta Claire, que nos acompanhava por hora no Ministério, e assim por conhecer melhor o caráter daquele jovem cuja carreira pendia de um fio tão frágil. Assim, uma pequena cidade da costa, doutor, filho de um oficial que serviu na Índia e desde cedo vivia entre relatos de campanha, medalhas e espadas penduradas nas paredes. Eu conto-me como, desde menino, sonhava com a farda, como a primeira vez que vi um regimento marchar pelas ruas lhe despertou um orgulho que só veio a acalmar quando recebeu a própria comissão. Sei-me, porém, que não odeia perder sido no pano que toca ao jogo. E em Londres, alguns amigos arrastaram-me a clubes onde as cartas circulam com mais rapidez do que seria aconselhável. Ufassou-me, ruborizado, que as dívidas, de início pequenas, cresceram como bola de neve até se tornarem um fardo pesado demais para o seu celular. Foi então que me ofereceram um empréstimo, cujos que são insensato aceitaria, mas eu era jovem e não quis que o meu nome fosse associado à palavra inadimplência. A cada frase eu via mais claramente o quadro de um jovem bem intencionado, mas imprudente, em tudo diferente da figura fria e calculista que um traidor deve encarnar. Quando a conversa se interrompia, ele lançava um olhar a Holmes, que continuava a ler e de ler determinados trechos do relatório, movendo de vez em quando os lábios como se fizesse, mentalmente, o percurso descrito pelo Major. Note, Watson, como o relatório fala do campo de neve como se fosse uma página em branco e perfeita, mas o mundo faramente oferece superfícies tão uniformes a quem sabe olhar. Eu perguntei-lhe o que queria dizer, mas ele limitou-se a sorrir. Aquele sorriso fino que preservava para os momentos em que a solução começava a despontar na sua mente, ainda que eu não visse sequer a forma do problema. À medida que avançáramos para o norte, a paisagem tornava-se mais zoada, as casas mais passadas, os campos mais vastos e o branco da neve assumia uma nitidez quase que grossa o São Paulo. Ao final da tarde, descemos numa pequena estação de Areste, onde um sargento enviado pelo acantonamento nos aguardava com uma carruagem simples, puxada por dois cavalos melancólicos que pareciam tão pouco amigos do inverno quanto nós. O vento cortante golpeava-nos o rosto enquanto seguíamos pela estrada ladeada de luz de pedra e o sargento, que se limitava a responder com monossílabos às minhas tentativas de conversa, apontou à luz uma extensão plana e branca. Era o campo de manobras, um palácio coberto de neve que descendia até onde a vista alcançava, interrompida apenas por uma pequena cabana escura e por alguns depósitos de madeira e carvão que pareciam sombras sobre o branco. Alguns minutos depois, a carruagem atravessava o portão do acantonamento e fomos conduzidos ao quartel de oficiais, onde o Major Farquharson nos aguardava com a rígida cortesia devida a enviados extraoficiais do Ministério. Sr. Holmes, Dr. Watson, sejam bem-vindos ao nosso humilde posto. Lamento não poder oferecer-lhes o conforto de um couro londrino, mas faremos o possível para compensar com disciplina o que nos falta em luz. O Major era um homem de meia idade, alto, de ombros largos, bigode espesso e olhar que se queria firme, embora eu não me deixasse notar a ligeira sombra que a preocupação lançava aos cantos dos seus olhos. A sua voz tinha tom autoritário, quente e área de comando, mas faltava-lhe a serenidade absoluta dos que dormem sem fantasmas à cabeceira. É precisamente a disciplina e da exatidão que necessitamos aqui, Major, e conto com a sua cooperação completa, pois a verdade, em matérias como esta, raramente tolera reticências. Conduzidos a uma pequena sala de mapas, ouvimos novamente a narração dos acontecimentos, desta vez na voz do próprio comandante, que se apoiava, com demasiada frequência, nas mesmas expressões usadas no relatório escrito. O tempo apresentara na manhã seguinte uma superfície de neve intacta, Sr. Holmes, e apenas as pegadas do Tenente Seco cruzavam aquela brancura que até os pássaros pareciam respeitar. Este modo quase poético de falar da neve não me passou despercebido, mas vamos permanecendo passível, olhando por sobre o ombro do Major para um mapa topográfico fixado na parede. Veja aqui, no mapa, que tendesse ligeiramente para o oeste, onde se encontram estes depósitos assinalados. São os depósitos Cavão e Lane que se refere à legenda. O Major confirmou com um breve gesto e acrescentou que tais estruturas se encontravam encostadas ao limite do campo, junto a uma paliçada baixa. E o sentinela, na noite do desaparecimento, encontrava-se postado em que posição exata? O Major aproximou-se do mapa, tocou com o indicador num ponto próximo da entrada principal do Planalto e explicou que dali se via claramente a cabana destacando sobre a neve. Essa é a cabana, sem dúvida, mas vê-se também a zona posterior dos depósitos de carvão. O Major hesitou uns segundos, como quem calcula mentalmente a linha de visão, e admitiu que essa parte talvez ficasse um pouco fora do alcance visual direto, especialmente durante a noite e sob nevasca. Nessa noite, o vento soprava em que direção?
A sucessão de perguntas de Holmes começou a impacientar ligeiramente o comandante. No entanto, respondeu com correção, explicando que o vento vinha do norte, enquanto a neve em direção aos depósitos. Excelente, Major. Uma visita ao campo escuro será melhor que o papel não pode mostrar. E peço apenas que o Tenente Stakely se junte a nós, se assim permitir. Poucos minutos depois, estávamos todos a caminho do Planalto, caminhando com cuidado sobre o gelo em macio, enquanto as últimas cores do crepúsculo se extinguiam atrás das colinas. A cabana erguia-se, escura e muda, no meio da clareira branca, e as marcas pegadas, embora em parte apagadas pelo tempo, ainda se distinguiam numa trilha que ia dos alojamentos até à porta de madeira. Stakely caminhara alguns passos atrás de nós, em silêncio, como se aquele retorno ao cenário da sua desgraça lhe causasse mais dor do que frio. Holmes inclinou-se para examinar o solo, tocando a neve endurecida com a ponta da bengala e depois, como tomou a cabana, dirigindo-se para a parte de trás, onde se alinhavam os depósitos de carvão de Leia. Eu segui de perto e logo compreendi o que lhe despertaram interesse, pois em torno dos depósitos a neve estava mais pisada, escurecida por fragmentos de carvão e por vestes de madeira, numa superfície irregular que dificultaria qualquer matura de pegadas. Veja, Watson, aqui a neve não é de página em branco que o relatório sugere, mas uma superfície machada e especada por múltiplos passos de aras. Eu senti, percebendo que quem quisesse poderia aproximar-se da cabana por aquele flanco, encostando-se à paliçada e aos depósitos, sem deixar rastros tão óbvios quanto os de alguém que cruzasse o planalto a direito. Major, o senhor levou em conta, no seu relatório, a possibilidade de alguém ter usado esta rota para se aproximar da cabana? O comandante respondeu que a preocupação principal fora sempre a linha de visão do sentinela, que, segundo ele, teria notado qualquer movimento suspeito. Se um homem se cheirasse por aqui, Sr. Holmes, o guarda poderia não ver os seus pés, mas veria certamente o corpo a destacar-se contra a anã. Enquanto ele falava, procurei o posto em que o sentinela se encontrara naquela noite. Ao lançar a olhar da perspectiva que eu teria, percebi que o abrigo de madeira, os depósitos e a paliçada formavam um conjunto de sombras que facilmente ocultaria parcialmente uma figura que se mantivesse encostada aos objetos. A visão humana, Major, é caprichosa e sob um vasca torna-se ainda mais furtiva. O guarda via o que esperava ver, ou seja, a cabana isolada, por instantes escuros do que ancoramento chamou a atenção de quem tem que tudo está sob controle. Holmes pediu então que nos mostrasse o interior da cabana e o Major, um pouco contrariado, entregou a chave a Stakely, que abriu a porta com mão trêmula. A pequena câmara escura cheirava intensamente a produtos químicos e a luz que entrava pela porta mal bastava para iluminar o cofre de ferro encostado à parede de fogo. Não havia sinal do envelope, como seria de esperar, e Holmes limitou-se a examinar o cadeado, as dobradiças e o chão ao redor, sem encontrar nada de imediato que contradissesse o relato do desaparecimento. Quando saímos novamente para o frio, o céu escurecera e os primeiros flocos de um novo nevão começaram a cair, silenciosos e persistentes, como se o próprio tempo desejasse repetir as condições da noite do trinho. Dr. Watson, creio que já viram o suficiente por hoje neste campo, e o restante do nosso trabalho exigirá menos fotos e mais papel. Regressamos ao cantonamento, onde nos ofereceram um jantar simples, mas quente, que aceitei com gratidão após tantas horas ao ar livre, enquanto Holmes se mostraram mais interessados nas discussões dos oficiais do que no conteúdo do prato. Notei pequenos olhares esferadígicos a Stakely e a nós, como se fôssemos peças centrais de um drama que todos acompanharam com mórbida curiosidade. Após o jantar, fomos conduzidos a um pequeno salão, onde um fogo vigoroso ardia na lareira, e ali o Major Farquhar foi novamente convidado a repetir, agora sua introdutória direto de Holmes, a versão que já escrevera. No seu relatório, Major, o senhor fala de um campo na intacta e de pegadas únicas. Contudo, sabemos agora que a zona zolina jamais foi realmente intacta, como junto aos depósitos de carvão. O Major respondeu, do ponto de vista prático, aquilo que interessava era o que o sentinela podia ver, e, no seu posto, o campo parecia de fato uma superfície lisa cortada apenas pelo rastro do loteamento. O senhor escreveu o relatório a partir da perspectiva do sentinela ou a partir da sua própria? O comandante hesitou um instante e admitiu, ao dirigir o texto, combinar as impressões do guarda com as suas próprias, pois considerara irrelevante separar uma da outra. Essa fusão de perspectivas é, por vezes, conveniente para a prosa, mas pode ser desastrosa para a verdade, porque aquilo que o homem pensa ter visto nem sempre coincide com o que os seus olhos realmente registram. O Major parou ligeiramente, sinal de que, apesar das gírias de maneiras, ainda possui a sensibilidade suficiente para reconhecer um reparo justo. Diga-me, Major, qual é a sua opinião sobre o fotógrafo Beckwith? Parecia-lhe homem digno de confiança. O
O comandante respondeu que se tratava de um profissional contratado para diversos trabalhos militares, discreto e eficiente, sem que, até então, houvesse motivo para duvidar do seu caráter. Ele veio, fez o seu serviço, recebeu o pagamento e partiu no dia seguinte, Sr. Holmes, e não houve até agora qualquer motivo para chamá-lo novamente ao cantonamento. Holmes inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e fixou o major com aquele olhar penetrante que muitas vezes levava homens indecisos a voar mais do que pretendiam. Sim, por hipótese, Beckwith tivesse a intenção de copiar aquela fotografia para fins próprios, teria tido a oportunidade de fazer naquela noite, quando se encontrava sozinho na cabana. O major respondeu que sim, em teoria, mas que o fotógrafo parecia apressado em regressar à cidade e mostrar apenas o zelo profissional do homem desejoso de receber o seu pagamento e o seu descanso. O Sr. Satz Beckwith possui antecedentes de jogo, devidas a ligações a estrangeiros. O comandante admitiu ignorar tais pormenores, pois o fotógrafo fora contratado por um gabinete em Londres e enviado ao campo com credenciais aparentemente irrepreensíveis. Holmes recostou-se então na cadeira, uniu as pontas dos dedos e permaneceu alguns instantes em silêncio, enquanto o fogo lançava sombras nascentes nas paredes da sala. Major, permita-me uma observação que talvez lhe pareça ingrata, mas que é necessária. O seu relatório, ali onde pretende ser mais categórico, é precisamente onde se torna mais frágil. A frase pareceu ferir o orgulho do comandante, que endireitou os ombros, como se preparasse para uma reprimenda injusta, mas Holmes prosseguimentou um calo. O senhor construiu a narrativa sobre a ideia de um campo de neve perfeitamente intacto, cortado por uma única linha de pegadas. Porém, vimos que essa imagem é, na melhor das hipóteses, uma meia-verdade. Mas já objetou, do ponto de vista do sentinela, era exatamente assim que o campo parecia naquele amanhecer, e que ele próprio, ao percorrer o planalto, não notara nada de anormal. A meia-verdade, Major, é muitas vezes mais perigosa do que a mentira decorada, porque se apoia em fatos reais para sustentar uma conclusão errada. O senhor viu apenas o que esperava ver, a trilha de temente, e o resto do campo foi reduzida quando fogo. Enquanto Holmes falava, eu observava o rosto de Estecoir, que permanecia um pouco afastado, numa cadeira junto à parede, como se a sua própria sorte tivesse deixado de lhe pertencer. Entregue estava às mãos daquele homem magro, de olhos brilhantes e voz tranquila. Faça a gentileza de mandar chamar o sentinela de serviço naquela noite, Major. É, se possível, envie também um mensageiro à cidade mais próxima para obter informações sobre o fotógrafo Beckwith. Quer saber onde se hospedou, com quem falou e quando exatamente deixou o distrito. O comandante concordou, embora a contragosto, e logo um bocado foi despachado com ordens precisas, enquanto um soldado era enviado à casana para trazer o guarda daquela noite. Durante a breve espera, Holmes caminhou lentamente pela sala, detendo-se por um momento diante do mapa do campo, onde as linhas e símbolos pareciam, para mim, tão indecifráveis quanto hieróglifos, mas que para ele constituíam um verdadeiro texto a ser lido. Quando o sentinela entrou, um homem de rosto queimado pelo frio e bigode escuro, a postura rígida denunciava mais o acto da disciplina do que qualquer conforto com a situação. Boa noite, soldado. Foi informado que esteve de guarda na noite em que desapareceu uma fotografia do cofre da cabana de câmara escura. O homem confirmou com aceno, e anotei, nos seus olhos, uma mistura de curiosidade e temor, como se sentisse que aquela conversa poderia alterar o rumo da sua carreira. Sim, senhor, mantive-me junto ao posto indicado, com a cabana à vista o tempo todo, e nada havia além do tenente Estecoir atravessar o campo pouco antes de amanhecer. Holmes pediu ao sentinela que escrevesse, o mais precisamente possível, o que vier da sua posição, não apenas a cabana, mas também os depósitos, a paliçada e tudo o que compunha o quadro daquele maquiné. Havia a cabana escura recortada contra o branco, dia também as sombras dos depósitos mais ao lado, e, quando o vento levantava a neve, dia por vezes com crelos a passarem diante de tudo, mas, fora isso, nada notei de estranho. Holmes insistiu para que ele dissesse se lembrava de qualquer movimento perto dos depósitos, uma sombra, um vulto, algo, na ocasião, e parecer sem importância. Recordo-me ter pensado, a certa altura, que uma das pilhas de carvão parecia mais escura do que o habitual, como se alguém tivesse mexido nela, mas julguei tratar-se apenas de impressão causada pelo vento e pela neve sobre os montes. Ao ouvir isto, Holmes lançou-me um breve olhar, aquele olhar que tantas vezes anuncia uma peça que se encaixa no quadro geral, e eu compreendi que aquela pequena observação tinha mais peso do que o próprio soldado imaginava. Muito bem, soldado, não o reteremos mais. Agradeço a clareza do seu depoimento. O homem saudou e retirou-se, visivelmente aliviado, e o major, talvez julgando que tal detalhe fora insignificante, limitou-se a encolher os ombros, como quem diz que o vento e a neve são volúveis por natureza. Sr. Litiel, permita-me perguntar algo que vai além da letra do relatório.
Quando leu este documento, não havia motivo algum para duvidar da narrativa, porque ela é linear, simples e satisfatória. O emissário do Ministério admitiu. De facto, o relatório parecia, à primeira vista, convincente, ainda que um pouco ousado atribuir a culpa a um único indivíduo. É precisamente essa simplicidade que me inquieta, pois a verdade, sobretudo em questões humanas, raramente se apresenta em linha reta, quase sempre que serpenteia. Holmes pediu então a essa Eclei que se aproximasse mais da lareira, como se já se retirá da sua bem que permanecera até então, não apenas fisicamente, mas também no contexto daquela investigação. Tenente, além de si do fotógrafo Beckwith, quem mais sabia, com certeza, que a fotografia tirada naquela tarde continha, ao fundo, o quadro com as defesas costeiras. Esta Eclei refletiu por um momento e respondeu que o Major, ele próprio é, possivelmente, um capitão de artilharia que estivera presente à sessão, seriam os únicos plenamente conscientes da importância estratégica daquele detalhe. Os demais oficiais e soldados viam apenas mais uma fotografia de rotina, Sr. Holmes, algo a ser arquivado e esquecido entre tantos outros registros. Holmes inclinou a cabeça como quem toma nota de uma informação que confirmou uma hipótese prévia, e eu senti que o círculo de suspeitas se estreitava, embora não pudesse ainda dizer em torno de quem. Se alguém desejasse apoderar-se daquela fotografia por motivos políticos ou financeiros, teria de contar com a colaboração de alguém que soubesse, de antemão, que o quadro ao fundo possuía valor além do paramento militar. Enquanto ele falava, uma lembrança remota veio-me à mente de um caso antigo em que um documento aparentemente trivial se tornara, à luz de determinadas circunstâncias, a peça central de um intrincado jogo diplomático. A discussão prolongou-se por algum tempo. Quando finalmente nos recolhemos aos aposentos destinados a visitantes. Já era tarde, e o vento soprava lá fora com redobrada violência, fazendo as vidraças tremer. E aquele sereno desconforto do quarto-quartel, eu adormeci mais tarde do que costume, pensando na carreira do jovem, esta Eclei suspensa sob o mesmo de suspeitas, e na calma imperturbável de Holmes, que parecia confiar mais nas leis da lógica do que na benevolência dos outros. Acordei com a primeira claridade pálida do dia filtrando-se por entre as cortinas rudes e encontrei Holmes plenamente vestido, sentado à pequena mesa, com uma folha de papel à sua frente, na qual traçaram um esboço do campo de manobras e das posições principais. Um dia, Watson, o frio manteve-se fiel à sua reputação, mas a noite trouxe-me algo muito mais interessante do que um simples resfriado. Eu perguntei-lhe se tivera alguma ideia nova, e ele respondeu que a questão já deixara de ser uma névoa e passara a ser apenas um nevoeiro, no qual algumas formas começaram a delinear-se. As esperadas únicas maneve, o campo supostamente intacto, o fotógrafo discreto que desaparece após cumprir o seu dever, tudo isto, meu caro, desenha um quadro que, visto de frente, parece um retrato de culpa clara, mas, se o olharmos de lado, revela outra cena. Eu pedi que fosse mais explícito, mas Holmes limitou-se a apontar o desenho que fizera, indicando a posição da cabana, os depósitos e do posto de sentinela. O relatório fala de um campo aberto, mas vimos que existe um corredor de sombras junto aos depósitos, um caminho imperfeito, mas suficiente para um homem que conhecesse bem o terreno. Argumentei que esse homem teria de confiar na distração ou na fadiga do sentinela para não ser vistos, ao que Holmes extorquiu que o maior aliado de qualquer intruso é a certeza roubada de que nada acontecerá. Quando o homem queria estar a vigiar um ponto central, tende a ignorar as margens do seu campo visual, e é precisamente aí que os acontecimentos mais interessantes gostam de se esconder. Essas palavras fizeram-me recordar muitas vezes em que, nos consultórios e hospitais, o médico se ficha num diagnóstico provável e negligencia pequenos sinais que apontam noutra direção, até que um erro se torna inevitável. Hoje, Watson, visitaremos novamente o campo, mas desta vez gostaria de fazê-lo sem a companhia de uma comitiva tão numerosa. A verdade foge da multidão e prefere a presença discreta de poucos observadores atentos. Pouco depois, encontrávamos outra vez no planalto, apenas nós dois e este Eclei, enquanto o restante acantonamento permanecia ocupado com as rotinas matinais. A neve, durante a noite, formara uma fina camada sobre a carosta endurecida, o que tornava o sol ao mesmo tempo escorregadio e velador, pois qualquer movimento recente se destacaria com nitidez. Veja, Watson, o vento trabalhou com uma regularidade quase artística, acumulando a neve em certos pontos e deixando rotas surpreendentemente lindos. Eu segui com o olhar a direção que ele indicava e vi como as laterais dos depósitos de carvão, voltadas para o nordeste, se mostravam menos cobertas de neve, como se mãos invisíveis as tivessem varrido. Imagine, meu caro, o homem que deseja aproximar-se da cabana sem deixar pratas evidentes, não seria insensato supor que eu tentaria caminhar sobre superfícies já marcadas, como a zona pisada em torno dos depósitos. Respondi que sim, que tal homem procuraria esconder o seu vasto em meio a outros vestígios, como um traço acrescentado a um desenho já complexo.
E se esse homem fosse alguém habituado a estudar mapas, linhas de ataque e retirada, não veria no campo um simples pedaço de neve, mas um terreno cheio de possibilidades. Ao ouvir isto, não pude deixar de pensar no Major Farquharson, cuja formação militar lhe dava, sem dúvida, olhos treinados para avaliar o terreno, ainda que, até então, não existisse essencial a qualquer suspeita concreta. Holmes pediu esta aí que nos conduzisse exatamente pelo trajeto que fizera na noite do desaparecimento, desde os alojamentos até à cabana, e o jovem oficial desceu, fazendo, passo a passo, o caminho que o relatório descrevera. Quando chegamos à cabana, Holmes ter sido pelo poço para o planalto e permaneceu alguns minutos em silêncio, como se escutasse algo que nós não podíamos ouvir. Repare, Watson, da porta da cabana se vê claramente o alinhamento dos depósitos. É, mais além, a paliçada, mas se o homem se mantiver colado a essas estruturas, o seu contorno mistura-se facilmente com as sombras. Concordei, imaginando uma fíbula escura a esverar-se pelo lateral dos montes de carvão e visível aos olhos de um sentinela cujo olhar estivesse focado no vulto isolado da cabana no centro do planalto. Quando regressámos ao cantonamento, o mensageiro que fora enviado à cidade já nos aguardava com algumas informações sobre o fotógrafo Beckwith. Julgo-se que ele se hospedara numa estalagem desta, que pagara a conta pontualmente e que partira na tarde seguinte ao desaparecimento da fotografia, tomando a diligência para a cidade grande, sem deixar dívida nem comentário. O estalajadeiro, contudo, lembrava-se que Beckwith passava boa parte da noite a manipular os seus equipamentos no quarto, como se estivesse a ver o material do dia e tivera consigo uma pasta extra que não trouxera à chegada. Uma pasta mais à partida do que à chegada é um detalhe que me é suspeito, Watson, porque a matéria não se multiplica sozinha. Observei que tal pasta poderia conter simplesmente roupas ou anotações, mas Holmes mimou a cabeça, dizendo que um fotógrafo fermente se desprende com tanta facilidade de objetos comuns para abrir espaço na bagagem. Naquela noite, fomos novamente convidados à sala de mapas, onde o Major, Whitfield e alguns oficiais de confiança aguardavam, como se esperassem um veredito tribunal marcial. Senhores, depois de examinar o campo, ouvir o sentinela e tomar conhecimento de alguns detalhes sobre o fotógrafo Beckwith, estou em condições de propor uma reconstrução plausível dos eventos que levaram ao desaparecimento da fotografia. O silêncio se instalou-se na sala e vi esta ecoir empalidecer ainda mais, como se a sua própria respiração estivesse suspensa. O ponto de partida é o seguinte. A fotografia era valiosa não apenas por mostrar uma peça de artilharia, mas por revelar, ao fundo, informações estratégicas sobre defesas costeiras. Whitfield confirmou com uma cena, como quem reconhece o axioma incontestável. Ora, tal valor só seria percebido por homens com conhecimento militar ou por quem tivesse sido informado por tais homens, e é aqui que entra a figura do fotógrafo Beckwith, o sírio com livre acesso ao campo e aos oficiais. Holmes perseguiu, explicando que Beckwith, ao tratar as chácoas na cabana, fora o primeiro a ver claramente o quadro ao fundo da imagem, talvez notando detalhes que escaparam aos demais. Se ele possuía, por natureza ou hábito, o espírito curioso, não lhe teria sido difícil compreender que aquele desenho no fundo da fotografia valia mais do que a própria cena em primeiro plano. De acordo com a hipótese de Holmes, Beckwith teria copiado a fotografia ou preparado um segundo negativo, que mantivera consigo, enquanto uma cópia oficial era guardada no cofre da cabana. Na noite seguinte, sob a tempestade de neve, um cúmplice instruído por Beckwith aproximou-se da cabana pela zona dos depósitos, onde a neve é pisada e manchada, aproveitando a confiança do sentinela na uniformidade do campo, entrou uma cabana e retirou o conteúdo do cofre. O Major protestou que seria impossível abrir o cofre sem deixar sinais, mas Holmes arquivou que um homem habituado a fechaduras e ferramentas delicadas que poderiam muito bem manipular o cadeado sem violência aparente. A ausência de sinais visíveis não prova a impossibilidade da entrada, apenas a competência de quem a executou. Whitfield perguntou-se se Holmes supunha que Beckwith fizera tudo sozinho, ou se um oficial do regimento estivera envolvido na trama. É pouco provável que um simples fotógrafo siga o que soa, por si só, relações diretas com agentes estrangeiros interessados em defesas costeiras britânicas. É mais razoável admitir que alguém dentro do círculo militar tenha percebido o valor da fotografia e procurado não um intermediário discreto. A estas palavras, notei uma inquietação percorrer a sala e o olhar do Major tornou-se mais duro, como se a mera ideia de entrar entre os seus oficiais fosse mais ofensiva do que qualquer acusação contra si próprio. Não acuso de forma leviana nem dos presentes, mas há um detalhe no relatório e na sua conduta, Major, que me obriga a olhar com atenção diferente. A Quasson encarou Holmes com um misto de orgulho ferido e de curiosidade imunitária, como quem desafia o acusador apresentado por Holmes. Sr. Holmes, esteja consciente da gravidade de sugerir que um oficial do meu posto possa ter participado de uma traição.
A voz do Major vibrava com a indignação contida, mas Holmes respondeu com serenidade. Estou perfeitamente consciente, Major, e é precisamente por isso que pesquisei cada detalhe antes de formular qualquer suspeita. Permita-me recordar-lhe uma passagem do seu próprio relatório. Holmes tomou o documento da mesa, feriu algumas páginas e leu em voz alta o trecho em que o Major descrevia o campo como uma superfície de neve intacta, cortada apenas pelas pegadas deste EQI. O senhor repete esta imagem da neve intacta com uma insistência que, para mim, denuncia não apenas a observação, mas o desejo que esse claro seja o único considerado. O Major respondeu que apenas relatara o que o sentinela afirmara, mas Holmes insistiu que a omissão completa da zona dos depósitos e da paliçada era significativa. O senhor sabia, tão bem quanto qualquer outro, que a área em torno dos depósitos é pisada diariamente e que ali as pegadas confundiriam, porque então não a mencionou sequer com possibilidade. O silêncio que seguiu prolongou-se por alguns instantes, durante os quais o crepititar do fogo na lareira pareceu o único som vivo na sala. Finalmente, o Major falou com voz mais baixa. Porque me pareceu improvável que alguém arriscasse aproximar-se por ali sob o vento daquela noite, e também porque não queria acreditar que um dos meus homens pudesse ter traído a confiança do regimento. Holmes inclinou a cabeça, como ter reconhece uma meia confissão. Senhor, portanto, exclui da narrativa tudo o que complicasse a simplicidade de apontar o jovem tenente como único possível culpado, não por malícia, mas por uma forma de ser a que nasce da honra mal compreendida. Whitfield, até então silencioso, interveio, lembrando que o maior interesse do Ministério era precisamente evitar um erro que destruísse a vida de um inocente e deixasse o verdadeiro culpado livre. Exatamente, Sr. Litio, e é por isso que, nesta altura, é necessário perguntar quem, neste acantonamento, teria não apenas conhecimento do valor da fotografia, mas também liberdade de circulação suficiente para orientar um cúmplice externo. Todos os olhares, quase ao mesmo tempo, dirigiram-se ao Major, pela posição que ocupava, se enquadrava, de forma incontornável, dessa descrição. Arquaço levantou-se então, caminhou até à janela e permaneceu de costas para nós por alguns segundos, antes de voltar o rosto, agora mais cansado do que irritado. Sr. Holmes, se o que ensinou é que eu usei um fotógrafo civil para retirar do cofre um dativo valioso e entregá-lo a mãos estrangeiras. Está acusado não só de traição, mas de uma cobardia que o despreze. Holmes respondeu que não o acusava de ter concluído o ato final da traição, mas que teve, talvez sem intenção plena, aberto a porta pela qual ultrapassar. Alguém que conhecia os seus pontos fracos, Major, poderia ter explorado o seu orgulho de modo hábil, levando-o a redigir um relatório que, sem conter uma mentira direta, inclinasse toda a suspeita para um único homem vulnerável. O Major franziu o sobrolho, incapaz de aceitar que, mesmo sem crime direto, pudesse ser instrumento de uma injustiça. Naquele momento, um sargento entrou na sala, trazendo um bilhete que intitulou ao ITO, o qual leu com atenção crescente. Acabámos de saber que Beckwith, ao regressar a Londres, procurou discretamente o certo intermediário conhecido por facilitar contatos entre militares endividados e elementos estrangeiros. O não consta de relatórios anteriores do gabinete. A notícia caiu como um peso no sul, a atmosfera já carregada, e vi esta EQI prender a respeição, como se aguardasse o verdito de um júri invisível. Como vê, Major, o fotógrafo não era tão inofensivo quanto parecia, e é razoável supor que, entre os oficiais, alguém lhe tenha dado a primeira indicação de que aquela fotografia possuía valor especial. Holmes voltou-se então para esta EQI, cuja reputação fora até ali arrastada pela lama das suspeitas. Em esta EQI, recorda-se alguma conversa, após a sessão de fotografia, em que o Major tenha comentado, na presença de outros, a presença de par de defesas costeiras ao fundo da imagem. O jovem refletiu, procurando nas próprias lembranças algo que, até então, não tomara como significativo. Lembro-me que, ao sairmos da cabana, o Major observou, meio em tom de brincadeira, que, se o inimigo viesse a posar para o fotógrafo, não teria melhor cenário do que aquele quadro ao fundo, mas não sei se alguém além de Beckwith e de mim o viu com clareza. Holmes agradeceu, e eu percebi que aquele comentário aparentemente leve passar a ocupar o lugar central no mosaico dos fatos. Uma frase sopa, dita num momento de cansaço, pode ser a centelha que acende o rastreio inteiro, Watson, sobretudo quando há ouvidos treinados para ouvir mais do que se diz. Em seguida, Holmes solicitou a Whitfield que providenciasse a prisão discreta de Beckwith assim que ele fosse localizado em Londres, bem como a vigilância do tal intermediário mencionado no bilhete. Quanto ao Major, Holmes limitou-se a recomendar que, por enquanto, nenhuma acusação formal fosse feita, mas que o seu relatório fosse retificado para incluir a possibilidade de aproximação pela zona dos depósitos. Essa retificação, embora parecesse um detalhe burocrático, teria um efeito imediato de enfraquecer a acusação contra esta EQI, abrindo espaço para outra linha de investigação.
Poucos dias depois, volta a Londres, acompanhamos o Itiel a um gabinete discreto, onde Beckwith, tido na véspera, aguardava um interrogatório. O fotógrafo mostrava-se pálido e nervoso, mas ainda tentava manter um ar profissional ofendido, como se a mera suspeita de desonestidade ferisse o seu orgulho. Sr. Beckwith, não vamos perder tempo com protestos de inocência genérica, pois o tempo é um luxo que os assuntos militares raramente concedem. Diga-nos antes com quem pretendia negociar a fotografia que retirou do cofre daquela cabana. O homem empalideceu ainda mais, e as mãos começaram a tremerem, traindo o conflito entre a vontade de negar e o temor de enfrentar provas que não conhecia. Apenas fiz algumas cópias de opina, senhor. Era temor que os oficiais quisessem duplicados para o arquivo pessoal. Holmes bateu que não se tratava de cópias inocentes, mas de um negativo extra que desaparecerá ao mesmo tempo que a fotografia oficial, o facto impossível de atribuir ao acaso. O senhor tinha um cúmplice, Beckwith, alguém que o orientou sobre o valor do quadro ao fundo da imagem e que o libou a intermediários estrangeiros. Esse alguém não era o tenente Stickley, porque o rapaz, embora imprudente com as cartas, é desastrado mais para a espionagem. O comentário arrancou de mim suvício e voluntário, que logo reprimi, dada a gravidade da situação. Aos poucos, diante das evidências de vigilância sobre o intermediário londrino, Beckwith começou a ceder, e a sua defesa passou de negação indignada às justificativas cada vez mais hesitantes. Não foi tenente, senhor. Eu jamais arriscaria um negócio da escola em tão jovem. Foi um capitão que me procurou certa noite, num clube em Londres, falando de oportunidades para quem soubesse valorizar certas imagens. Sob pressão, o fotógrafo acabou por voar ao nome desse capitão, que se encontrava destacado em outro regimento, longe dali, e que usava o rumor sobre a fotografia para instigá-lo a preparar uma cópia destinada a compradores estrangeiros. A participação do major concluiu-se limitara-se a uma imprudente observação que servira de faísca inicial e ao desejo, passo ao recibo, ver a questão resolvida com rapidez, ainda que à custa de um bode expiatório conveniente. Com o avanço das investigações, o capitão foi preso discretamente e documentos encontrados em sua casa confirmaram ligações com círculos suspeitos do continente, ao passo que nada se descobriu que encaminhasse esta equilíbrio além das frágeis aparências já desnotadas. Num fim de tarde envelado, que se via ainda que estreasse a visita do Etiópio deste Eclair, trazendo ambos nos rostos marcas bem distintas dos dias recentes, o primeiro aliviado e grave, o segundo visivelmente desvencido pela restauração da honra. Sr. Holmes, o Ministério reconhece que, sem sua intervenção, teríamos provavelmente condenado um inocente. Ainda que não seja costume da nossa advocacia admitir-vos. Neste caso faço questão de dizer. Onde inclinou-se apenas o suficiente para que as palavras fossem aceitas, sem exagero de humildade nem gesto de vaidade. A justiça, Sr. Whitfield, não é monopólio de nenhum gabinete. Ela é uma dama esquiva que exige vigilância constante. Fique satisfeito por ter-nos evitado que fôssemos achada em nome da conveniência. Esta Eclair aproximou-se então e anotei que a firmeza havia regressado ao perto de sua mão. Eu e a minha carreira e a paz da minha família, Sr. Holmes, não tenho como pagar essa dívida. Holmes respondeu que a melhor forma de pagamento seria o tendente guardar, por avante, uma prudente distância das mesas de jogo e dos empréstimos fáceis. Há muitas formas de trair um país, tenente, e nem todas envolvem documentos secretos. Algumas começam com pequenos vícios que corroem o caráter até torná-lo permeável a tentações maiores. O jovem curou, mas sorriu com gratidão sincera, prometendo, num tom como para ser digno de crédito, que mudaria os seus artes. Quando, por fim, ficámos novamente a sós em Macastrietes, a neve voltava a cair lá fora, como se o inverno tivesse decidido prolongar a sua estadia. Assento-me diante da lareira com o envelope que levava, na face, a palavra neve, e li as notas que havia escrito logo após o desfecho do caso, quando os fatos ainda se encontravam vividos na memória. Pensei também quantas vidas podem ser desviadas por um único gesto imprudente, por uma palavra lançada ao caso, por um relatório redigido com mais zelo pela aparência do que pelo livro da verdade. João Holmes, recostado na sua poltrona, fumava o cachimbo em silêncio, o olhar perdido num ponto indefinido do teto, como se já tivesse abandonado a realidade da sala para se projetar em algum problema distante. Recorda-se, Watson, o modo como o Major descreveu o Campo de Neve como uma superfície intacta, contada apenas pelas pegadas do tenente. Respondi que sim, que aquela imagem insistente me impressionara, sobretudo depois de termos visto com os próprios olhos a confusão de vestígios junto aos depósitos. A tentação de simplificar o que é complexo é um vício muito humano, meu caro. No entanto, é nos detalhes que a verdade costuma esconder-se. O campo nunca foi tão intacto como o relatório fazia parecer. Observei que, se até um oficial experiente podia ser vítima dessa tentação, que dizia do monumental, perdido entre impressões contraditórias e memórias falhas.
É precisamente por isso que insisto em ver com os meus próprios olhos. Watson, porque a distância entre a realidade e o relato, por vezes, é vasta como um deserto coberto de neve. Sorri ao ouvir a comparação, embora poética, traduzia fielmente a filosofia de trabalho do meu amigo. Após algum tempo em silêncio, perguntei a ela se considerava o caso encerrado em todos os seus aspectos morais, ou se ainda havia alguma sombra por dissipar. Nenhuma investigação humana está livre de sombras, Watson, mas, neste caso, o essencial foi alcançado, o verdadeiro cúmplice foi desmascarado, o ministério foi forçado a rever os seus procedimentos e um jovem inocente foi culpado a uma desgraça irreversível. Acrescentei que o Major, ainda que não pudesse ser apontado contra Agor, aprendia agora, talvez melusamente, a diferença entre proteger a honra do regimento e sacrificar um homem às aparências. Se o orgulho dele aprender alguma humildade com esta experiência, talvez o regimento acabe, no longo prazo, por ganhar mais do que perdeu. A disciplina que ignora a justiça não passa de um verniz frágil. Estas palavras, ditas sem rancor, revelavam um juízo equilibrado que ele nos reservava aos homens, por mais falíveis que fossem. Parei novamente para o envelope com a palavra NER na capa e decidi que chegava o momento de colocar entre os casos um dia, talvez, viesse a público, quando a poeira do tempo tivesse assentado sobre todos os protagonistas. Antes de guardar as notas, porém, uma ideia súbita ocorreu-me e voltei-me para uns com uma pergunta que, até então, não tive a ocasião de formular. Perguntei se, em algum momento, chegara a temer que as aparências fossem tão fortes que nem mesmo a lógica conseguisse salvar esta da condenação. Houve um instante, Watson, em que vi claramente que a linha de menor resistência para os homens do ministério seria sacrificar o temente, a fim de preservar o prestígio das suas próprias decisões. Mas, felizmente, as circunstâncias forneceram-nos brechas suficientes para introduzir a dúvida. Comentei que a dúvida, nesse caso, fora mais preciosa do que qualquer certeza precipitada. Em matéria de justiça, não amigo, a dúvida é muitas vezes o último refúgio do inocente, quando todos parecem ansiosos por uma conclusão rápida. A conversa desvaneceu-se aos poucos, substituída pelo crepitar do fogo e pelo discreto ruído da cidade lá fora, amortecido pelo manto de neve que se esfreava sobre telhados e ruas. Sim, terminou, aos meus olhos, o iniba da fotografia branca, um caso em que a neve, longe de ser apenas cenário pitoresco, se tornou página na qual alguns quiseram escrever uma história de culpa simples, mas, graças ao olhar atento de homens, revelou, nas suas irregularidades, uma verdade bem mais complexa. Fechei o envelope com cuidado e depositei-o na caixa de onde tirara, certo que chegaria o dia em que essas linhas seriam lidas por outros olhos, talvez surpreendidos ao descobrir como um simples negativo quase se tornara a sombra permanente sobre a vida de um homem. É, se eu partir consigo estas lembranças, leitor, é porque acredite, mesmo nos tempos em que ele aparece palavra fora de moda, assim que valem recordar que a verdade, por mais escondida que esteja, ainda pode ser encontrada por aqueles que não temem enfrentar. Se acompanhou o meu relato até aqui, quero agradecer vicisamente pelo tempo e pela atenção que dedicou a estas lembranças dos dias em que caminhei ao lado de Sherlock Holmes pelas ruas e pelos enigmas de Londres. Que esta história lhe trouxe algum prazer, alguma emoção ou simples curiosidade, convido-o a mostrar o seu preço deixando o seu gosto neste vídeo, pois esse pequeno gesto ajuda mais do que imagina a manter viva esta coleção de casos nunca revelados de Sherlock Holmes. Se desejar acompanhar outras investigações inéditas, peço-lhe que se inscreva no canal e ative as notificações, para que a nossa próxima aventura não o encontre distraído entre as muitas solicitações do mundo moderno. Ficarei também muito honrado em conhecer a sua opinião. Por isso, se tiver algum comentário, dúvida ou observação sobre este caso, deixe as suas palavras abaixo e eu ajudarei com o mesmo interesse com que outrora escutava as lições do meu ilustre amigo. Se tiver a generosidade de apoiar o nosso trabalho, encontrará um código no canto inferior direito deste vídeo e um link na descrição, por meio dos quais poderá fazer uma doação para que estas histórias continuem a ser contadas com todo o cuidado que elas merecem. Na mesma descrição, verá também ligações para outras obras pertencentes a séries completamente diferentes desta, que talvez lhe ofereçam novas surpresas e emoções, ainda que sigam também distintos dos de Sherlock Holmes. Agradeço-lhe mais uma vez pela companhia nesta longa narrativa, despeço-me com um cordial até breve e espero vê-lo no próximo caso entre os muitos, até hoje, permaneceram ocultos nos meus cadernos de notas.